Fala, fala pessoal da casa do Wesley, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E já de antemão, tenho que agradecer muito, mas muito a todos que estão chegando aí no canal, que estão conhecendo, tá? Muita gente mesmo conheceu o canal nesses últimos 4 dias, né? Desde que eu postei o vídeo sobre a Lara Valkyria. E simplesmente o vídeo pegou 1K de visualizações graças a vocês, meus amigos. Vocês tornaram isso possível. Simplesmente aí o vídeo está com 1K de visualização. Agradeço aí a todo mundo que está deixando seu like no vídeo, que está comentando, que está sendo bem legal também. Vocês estão interagindo bastante ali com o vídeo. Chegamos também à marca de mais de 100 inscritos já, né? Então já ultrapassamos. Eu já tava pensando em fazer alguns videozinhos diferentes, né? Talvez mais com um jeitão comemorativo, né? Mas eu decidi deixar um pouquinho para depois, para mim ter um pouco mais de tempo, né? Para fazer um vídeo mais trabalhado assim, né? Pelo menos focado mais assim em comemoração, né? E também vou dizer aqui uma coisinha, tá? Eu tô preparando mais um estilo de vídeo para ser postado aqui no canal, tá? Um estilo de vídeo contando histórias específicas de diversos lutadores e lutadoras, personagens na WWE, tá? Eu vou estar selecionando ali alguns personagens, certas épocas em que teve ali segmentos marcantes, personagens marcantes. Eu vou tentar separar um pouco, não pegar só o óbvio também, vou tentar trabalhar um pouco com conteúdo que eu não vejo muitas pessoas falando sobre, né? E eu vou tentar trazer também o vídeo de uma forma mais descontraída, de uma forma mais narração mesmo, digamos assim, mas também sem muita firula, né? Digamos assim. Mas enfim, trazer o vídeo de uma. Contando realmente como se fosse uma história, né? Tipo, querendo trazer vocês para esse mundo, assim, das histórias da WWE de uma forma muito mais imersiva, podemos dizer assim. Pelo menos eu vou tentar, né? Eu já comecei a trabalhar nesse vídeo, eu pretendo soltar ele no máximo até final dessa semana mesmo, tá? Eu não vou dar certeza porque é um vídeo que eu vou ter que trabalhar muito nele. Vou ter que fazer muita gravação e tudo mais, tá? Não vou revelar de quem que eu vou fazer primeiro. Se vocês quiserem tentar chutar de quem que eu vou falar nesse primeiro vídeo, podem, se sintam à vontade para estar comentando aí embaixo, tá? Para mandar aí o seu chute e eu vou estar vendo aí quem é que vai acertar, belezinha? Aí quando a gente postar o vídeo eu falo que, né, se o pessoal acertou ou não. Mas vamos lá, esse vídeo aqui vai ser mais um falando sobre os lutadores e dessa vez vamos aqui tá falando de uma das nossas loiras atuais que nós temos, né, na WWE hoje. E nesse caso é a Liv Morgan, sim. Vamos estar falando um pouquinho sobre a Liv Morgan aqui no geral, né, um pouco aí da carreira dela de forma abreviada. Mas vamos lá. Tomei tempo demais aqui do vídeo já, mas enfim, era para agradecer vocês, certinho? Bom, seguindo. Liv Morgan, rapaziada. Liv Morgan começou na WWE em 2014, tá? A WWE ela já estava com a Liv Morgan ali no seu elenco desde essa época, desde o nosso queridíssimo NXT Black and Gold, né? A era de ouro, literalmente, do NXT. A Liv Morgan já se encontrava na WWE desde esse tempo, mas ela nunca fez nada de relevante, resumidamente. A Liv Morgan, no começo da carreira dela, ela era uma jobber, tipo, era a jobber que perdia pra jobber, tá ligado? Pra você ver o nível de como que ela era tratada dentro da WWE nessa época. E, tipo, quando eu falo de perdas, a Liv Morgan, ela perdeu pra Ivy Maria, a Liv Morgan, ela perdeu pra muita gente, tipo, que, sinceramente, assim, tipo, cara, se ela não venceu nem essa daí, imagine as outras, né? Ela foi a primeira vitória dela contra a Alia, se não me engano, quando a Alia também tava no NXT, tipo,
muito tempo atrás, né? Como eu disse. E ela passou por um bom tempo assim, tipo, sem vencer nada, sem ter relevância nenhuma. Ela era só uma uma moça bonita que tava ali e que não servia de nem de escada nem de nada. Tipo, completamente irrelevante a Liv Morgan nessa época. E ela foi começar a ter um pouquinho de destaque lá em 2017, quando quando ela sobe, peço perdão, né, pro elenco principal, junto com o Riot Squad, que no caso era formado pela própria Liv, a Ruby Riot e também a Sarah Logan, essa que hoje em dia é a Valhalla, né, que aparece de vez em quando aí na WWE, nas histórias do Royal Raiders, né? E elas come... E assim, foi uma relevância bem, como que eu posso dizer, bem com as coxas, né? Porque ela surgiu junto com elas, e quando eu digo relevante é porque ela acabava se destacando um pouquinho mais que as outras duas do grupo, fazendo com que o pessoal já começasse a criar um certo apreço pela Liv desde essa época aí, mais ou menos 2017 e 2018, né? Era algo que era muito perceptível, que as pessoas elas reagiam mais a Liv Morgan do que as outras duas integrantes ali do Red Squad, né? Tanto é que depois de um bom tempo também tentando conquistar título de dupla, depois que foi criado, ela só enchia um saco. Entendeu? Ela só enchia um saco, não faziam nada. Elas eram basicamente iguais a. Qual o nome delas? Daquele grupo lá que era formado pela Sonya Deville e a Mandy Rose, tá? Caramba, eu esqueci o nome, velho, mas é o grupo que foi formado pela Paige lá. Eu até fiz um vídeo falando delas, mas esqueci o nome. Vou botar na edição aí, com certeza vou lembrar depois. Mas era uma dupla, um grupo que era igual elas. A Sonya Deville e a Mandy Rose. Elas estavam ali para encher o saco das outras lutadoras que estavam ali, mas elas nunca conseguiam vencer, não causavam impacto nenhum. Ou seja, toda vez que elas apareciam, você saberia, você já sabia que elas iam querer alguma coisa contra alguém, iam querer atrapalhar, mas elas nunca conseguiam. Tipo, dava pra contar nos dedos a quantidade de vezes que elas realmente fizeram um plano e deu certo. E se é que teve um, entendeu? Tipo, então, relevância também. Mesmo com as outras duas, a Liv não estava conseguindo se firmar, apesar do público tava começando a criar certo carinho por ela. E daí, rapaziada, depois começou a acontecer a virada de chave para nossa querida Liv Morgan, que foi quando elas se separaram, né? O Riot Squad ele foi basicamente dissolvido e uma desses drafts que teve na época, né? E mandaram ela pra. Acho que foi pro SmackDown, se eu não me engano. Enquanto as outras duas ficaram no Raw, ou algo assim. Enfim, eu sei que a Liv, ela saiu do grupo, né? Por conta do draft. E assim, ela foi pro SmackDown, não durou quase nada lá. Porque logo depois ela foi mandada pro Raw também. Ou seja, ela não parou em nenhum dos shows assim fixo nessa época, que ela tava sendo muito mudada, né? Aí beleza, chegou pro Raw. E inclusive na época ela teve um segmento envolvendo a Lana. A Lana e o Bob Lashley, né? Que eles estavam na época que aquele rolo lá de a Lana tá junto com o Bob, ia se casar e não sei o que, uma enrolação do caramba. Até que do nada, nesse segmento que eles iam ter lá do casamento, a Liv chega e começa a atrapalhar todo mundo, começa a falar que ela amava, acho que, a Lana. Tipo, um negócio muito estranho assim, muito jogado, muito, tipo, sem explicação, sabe? Tipo, por que estão fazendo isso agora? E com a Liv Morgan, sabe? Não fazia sentido. Então aí, a gente já teve pequenos indícios de uma mudança de personagem da Liv Morgan. E ela começou a ser trabalhada um pouquinho mais como piradinha, como louquinha da cabeça, entendeu? E eu digo isso porque um pouco depois disso, né? Ela teve ali lutas com a própria Lana, mas se não me falha a memória também nessa época foi quando o Rusev
e a própria Lana foram demitidos, então elas tiveram esse encontro aí e logo depois acabou, do nada também, por conta das demissões. E daí a Liv Morgan começou a sua jornada como super estrela solo, mas nem tanto. Porque de novo a gente teve a Ruby Riott querendo falar com a Liv e não sei o que, desculpa, vamos voltar com o nosso grupo, a nossa stable Riot Squad, é tudo pra nós, não sei o que. Voltaram. Foi lá, a Liv de novo, se juntar com a Ruby, dessa vez não tinha nem a Sarah Logan, era só as duas mesmo. Tentaram conquistar o título de duplas uma vez, não deu, duas vezes não deu. Não sei se teve uma terceira vez, mas enfim. Cara, todo mundo via nitidamente que a Liv junto com a Ruby Riott não funcionava. Não funcionava. Era simplesmente uma mulher que tava se reestruturando, que tava sendo criada ali para algo maior, porque a WWE nessa época já tinha se tocado que o público, né, a gente já tava gostando mais da Liv, e ainda assim eles tinham a ideia de ficar juntando ela com a Ruby Riott. Como eu falei, né, já deve ter dado pra ver o que aconteceu, não resultou em nada, as duas não venceram nada, e de novo, elas foram separadas, dessa vez de novo, por conta da demissão, por conta da demissão da Ruby Riott, né, foi mandado embora, e isso daí foi o quê? Foi em 2021, eu não lembro agora quanto que foi a demissão da Ruby, mas acho que foi em 2021 ou 2022. Mas dado o momento em que isso aconteceu, a Liv Morgan, ela voltou, e dessa vez fixo, como solo, ela não procurou nenhuma dupla, assim, pelo que eu lembro, tá muita coisa que eu tô puxando na minha cabeça pra tá falando pra vocês, então eu já peço perdão já de antemão, já que caso eu estiver falando algo errado, mas eu acredito que não. E daí começou a aventura finalmente, né, a aventura realmente solo da nossa loirinha aí. E nesse momento foi quando a Liv Morgan começou a brilhar, porque ela começou a ter aspectos na personagem dela, como eu falei antes, de uma personagem mais, tipo, meio biruta das ideias, sabe? Tipo, ela é raçuda, e tipo, raçuda no sentido de não desistir nunca, por mais que ela claramente não consiga mais, nem se mexer. Tipo, esse era o personagem que estava sendo construído, começaram a ter vários segmentos dela lutando, levando a submissão das adversárias e sorrindo. Entendeu? Então tipo, tá uma coisa bem coringa, sabe? Bem Harley Quinn, uma coisa meio doida. Sabe? Que você só vê ela fazendo ali, tipo, beleza. Ela claramente não tá 100% essa menina. Entendeu? Isso falando claramente de personagem, né? Até que chegamos em 2022 e só nesse ano, sim, Liv Morgan estreou na WWE em 2014. Ela foi ter o seu primeiro momento lá no Money in the Bank de 2022, acho que foi em junho ou julho desse ano. Foi o Money in the Bank justamente em que ela venceu a pasta e ela usou na mesma noite, né? Isso é uma coisa que o Money in the Bank feminino... É a única coisa que eles pecam muito, que é a forma que é usado, né? Sempre é feito o casting dessa forma muito apressada, muito afobada, sempre na mesma noite. Não que nos homens também não tenham isso, mas nas mulheres é toda hora quase, né? E com a Liv não foi diferente, ela usou o contrato numa luta que, se eu não me engano, era da Ronda Rousey contra a Natália, se não me falha a memória, naquele mesmo evento, né? E ela usou a pasta, conseguiu concluir o uso dela, para daí se tornar, se não me falha a memória também, a campeã do SmackDown na época. Ela conseguiu o que ela queria, e cara, nesse momento, acho que não tinha um que reclamou da Liv, porque todo mundo queria. Todo mundo tava reconhecendo a melhora dela no ringue, todo mundo tava reconhecendo a evolução dela em tudo, basicamente em tudo. Ela estava claramente evoluindo, não foi só uma certa mocinha ali que todo mundo começou a gostar porque é bonitinha, porque... Não, claramente a Liv Morgan é muito bonita, mas todo mundo realmente viu
na época que ela estava merecendo, que tinha toda a carinha dela. Venceu o Money in the Bank, tipo, ela que é baixinha e tudo mais, não consegue fazer muita coisa quando tá lutando contra adversários maiores. Então o Money in the Bank dela, nesse momento, foi perfeito. É basicamente o que não aconteceu com o LA Knight, por exemplo, que ele tava com um hype gigantesco, todo mundo achou que ele conquistaria a maleta do Money in the Bank, mas não aconteceu. E daí todo o hype dele passou, o LA Knight ainda tem o seu pop, mas nada igual antes, né? E nesse caso da Liv Morgan, apesar dela ela não tinha todo esse hype, todo esse pop pra cima dela, ela era reconhecida. E a WWE também reconheceu ela, dando a pasta, dando a vitória, dando um reinado, acho que foi de uns 90 dias pra mais, talvez, nesse primeiro reinado que ela teve. Ela foi perder pra Ronda Rousey lá no Extreme Rules. Eu não lembro se foi em 2022 ou 2023 agora. Se pai foi em 2022 mesmo. Ela teve essa derrota, mas depois foi brigando ali mais ou menos com o título. Mas aí, rapaziada, nesse momento, a nossa Liv Morgan já estava lapidada. O que faltava acontecer era aquela trava. Aquela trava que ainda segurava ela de ter aquele personagem realmente estabelecido. Foi passando o tempo, ela voltou a ter umas desavenças ali com o pessoal das duplas, chegou a formar duplas também ali com a própria Rhea Ripley, foi traída pela Rhea, e também foi nessa época, justamente depois desses ataques da Rhea nela, que surgiu Judgment Day, Edge, Rhea Ripley, Damian Priest. A Liv Morgan começou a tratar com esse grupo junto com o Finn Balor e o AJ Styles na época, até que houve todas aquelas traições, o Finn Balor se juntou com o Edge, aí na sequência a Rhea e o Damian Priest traíram o próprio Edge, formaram uma nova versão, né? A Liv ficou ali ainda beirando ali, até que a Rhea simplesmente ataca novamente a Liv, tirando ela do jogo completamente, lesionando ela, para depois a gente conhecer finalmente a melhor versão de Liv Morgan até então na WWE, uma Liv Morgan centrada, uma Liv Morgan que passou de ser apenas um rostinho bonito que perdia para Jobber, para uma mulher extremamente focada, com um personagem já estabelecido, muito séria, que ainda assim mantém o semblante de uma boneca, de uma bonequinha. Porém, você sabe que essa boneca, ela vai fazer de tudo para conseguir o que ela quer. Não foi à toa que ela conseguiu fazer um plano todo focado em derrotar, em destruir a Rhea Ripley, e ela conseguiu. Ela lesionou a Rhea, tirou ela da WWE por um bom tempo. Depois se juntou ao Judgment Day e fez com que o Judgment Day fosse se acabando de pouquinho em pouquinho. A Rhea foi jogada para fora, Damian Priest foi jogado para fora, sobrando Liv Morgan, Carlito chegando no grupo, né, como um amigo do Dominic, esse que também estava no grupo, e o Finn Balor assim fazendo essa formação, para depois também a Raquel Rodrigues chegar e servir como uma guarda-costas mesmo, né? Como uma amiga que sempre vai estar do lado dela, e também serve como braço direito, porque ela sempre vai estar ali, né? Pra proteger ela, diferente de como foi com Rhea Ripley, diferente de como foi com o Ruby Riott, e todo mundo que andou já com a própria Liv, né? E agora é isso. Nós temos uma Liv Morgan já preparadíssima, extremamente evoluída dentro do ringue, extremamente evoluída como personagem. Você sabe exatamente o que ela pode fazer ou não. E não é aquele vilãozinho bobo que tem os seus planos, tem todas as suas artimanhas e no fim sempre acaba perdendo. Não. Como a gente viu, e eu falei, ela traçou todo um plano pra derrotar a Rhea Ripley. Conseguiu. Ela perdeu no Raw Netflix. Tá, mas o plano já tinha sido feito e a Rhea, ela conquistou o título de volta, mas o resto ela continuou sem. Então, de certa forma, o que a Liv conseguiu, o que ela planejou, ela conseguiu. Né? E isso que eu nem citei o Dominic. Ela queria, porque queria roubar o Dominic de todo mundo ali, mas a Rhea conseguiu também.
Então, a Liv Morgan, ela se transformou naquela superestrela que é meio que um coringa. Sempre quando ela tá ali, você pode e deve suspeitar dela. Se ela do nada chegar, sei lá, num Elimination Chamber de 2026, do nada tá lá ela no combate, junto com Becky Lynch, junto com Bayley, Lyra Valkyria, pode ter certeza que ela pode causar um estrago ou até ganhar a luta. A Liv Morgan hoje, ela é tratada assim. Ela é uma personagem que ela é extremamente estrategista, raçuda, dá muito de si dentro do ringue, entendeu? Dá pra ver que ela soa a camisa ali. Ela trabalha muito, ela leva muito bump também, junto com outras superestrelas como a própria Becky Lynch, como a Chelsea Green, são essas que levam bastante, né? E a Liv Morgan tá junto. Então, de forma nenhuma também a gente deve desmerecer a Liv por ela ter conquistado esse status que ela tem hoje em dia, né? Então, mais do que merecido a Liv. Eu não cheguei a comentar, mas ela venceu outras vezes o título, né? Mas essa daí já é mais recente, então imagino que deva estar mais fresco na memória de todos, né? E, rapaz, se tem uma pessoa que a gente pode dizer, colocar um top 5 assim, melhores reinventadas, podemos dizer, a Liv tem que estar ali. Tipo, pelo menos beirando, assim, sabe? Beijando ali o top 5. Porque é a forma resumida que eu falei, gente. Ela perdia pra Eve Marie. Se tem noção do que é perder pra Eve Marie na WWE, ela perdia. Então, novamente, ela saiu de uma loirinha com um rostinho bonito, que perdia pra Eve Marie, pra uma vilã extremamente centrada e perigosa, muito perigosa quando ela quer, e sempre trazendo um ar de surpresa. Porque ela pode te sacanear, amigo. Ela pode ganhar uma luta que você não tá esperando que ela vai vencer, não. Então, dando o nosso devido encerramento para o vídeo, espero que vocês tenham gostado do nosso pequeno bate-papo aí, revivendo um pouco aí a carreira da nossa querida Liv Morgan. Eu peço perdão, tá, rapaziada, que às vezes acho que pode incomodar um pouco quem tá vendo, né, imagino, porque querendo ou não, é um canal que eu falo muito, né, expresso muito a minha opinião aqui, como eu já falei várias vezes. E uma coisa que o povo tá pedindo pra vocês perdão é sobre a minha dicção, tá, rapaziada? É uma coisa que eu vou melhorando com o tempo, agora que eu tenho esse canal aqui que eu vou falar muito. Eu acho que é algo que eu vou aprender a controlar mais, mas eu peço já desculpas, porque às vezes eu posso errar muito aqui em algumas palavras, mas eu não faço de propósito, tá? É simplesmente sem querer que acontece, e eu não procuro cortar muito, porque eu tento deixar o vídeo mais natural possível. Eu faço cortes, logicamente, mas eu tento fazer o menos possível para ser algo mais levado de uma forma mais caseira mesmo, né? Podemos dizer assim. Então eu peço a compreensão de vocês aí sobre esse tópico, tá? Vamos pra cima deles, rapaziada. O canal tá subindo aí, tá começando a aparecer pra geral aí no YouTube. Novamente agradecendo muito a vocês e não esquecendo, o videozinho que eu tô preparando, ó, vai ficar supimpa. Valeuzinha pra todo mundo que assistiu. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite pra quem está aí assistindo esse vídeo. Valeu, valeu!